Eu vi cristãos chorando no altar todos os domingos durante anos e continuavam presos no mesmo lugar. Ninguém fala sobre isso, minha querida alma, mas existe uma prisão espiritual que parece fé, parece entrega, mas é apenas repetição vazia. Existe um lugar no deserto que Deus nunca quis que o seu povo habitasse. Não é um lugar de pecado escandaloso, não é um lugar de rebelião aberta contra o Senhor. É um lugar muito mais sutil, muito mais perigoso, porque quem está nele acha que está bem. Quem está nele até levanta as mãos no culto, até chora durante a pregação, até ora todos os dias antes de dormir, mas continua ali, parado, girando em círculos, sem nunca atravessar. A Bíblia registra isso de um jeito que deveria nos fazer tremer. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 3, o Senhor disse ao povo de Israel: "Basta de rodear este monte, virai-vos para o norte." Minha querida alma, Deus estava dizendo isso a um povo que já tinha saído do Egito, que já tinha atravessado o Mar Vermelho, que já tinha visto milagres com os próprios olhos. E ainda assim, eles estavam presos. Presos não pela escravidão do Egito, mas por um deserto que eles mesmos ajudaram a fabricar com a incredulidade do coração. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, dizia que existem cristãos que nascem de novo e depois passam o resto da vida se contentando em apenas respirar espiritualmente, sem jamais crescer, sem jamais amadurecer, sem jamais entrar na plenitude para a qual foram chamados. Ele pregava que a igreja estava cheia de bebês espirituais com cabelos grisalhos, pessoas que conheciam o Senhor havia 30, 40 anos, mas que ainda se alimentavam do mesmo leite raso de quando se converteram. E isso, minha querida alma, é o retrato exato de 90% dos cristãos hoje. Eles não estão perdidos, eles não estão fora da graça, eles estão presos numa espécie de sala de espera espiritual, um lugar intermediário entre a salvação e a intimidade real com Deus. E a maioria nunca percebe que está ali, porque esse lugar tem toda a aparência de vida cristã normal. Você já parou para pensar por que tantos irmãos frequentam a igreja há décadas e ainda vivem os mesmos conflitos, as mesmas ansiedades, os mesmos medos de quando começaram? Por que a oração deles ainda soa como um pedido de socorro repetido, sem virar uma conversa íntima com o Pai? Isso não acontece por falta de amor de Deus. Acontece porque existe um território espiritual, um platô, onde a alma se acostuma a sobreviver e esquece que foi criada para florescer. Esse lugar tem nome bíblico: o deserto de Cades Barneia. Foi lá que a geração que saiu do Egito ficou presa por quase 40 anos, não porque a terra prometida estivesse longe, mas porque o coração deles estava fechado. Em Números, capítulo 14, versículo 34, Deus declarou que, por causa da incredulidade, aquela geração conheceria o que era ter o Senhor contra eles. Não porque ele os tivesse abandonado, mas porque eles se recusaram a confiar o suficiente para atravessar. Esse é o padrão espiritual que se repete até hoje, minha querida alma. As pessoas se convertem, sentem o fogo inicial, experimentam o perdão dos pecados e depois, em vez de continuar avançando rumo à intimidade profunda com Deus, se acomodam no perímetro seguro da religiosidade. Elas trocam o relacionamento vivo pela repetição de rituais, a busca genuína pela presença de Deus por uma rotina de cultos, ofertas e frases decoradas. E o pior é que ninguém ali percebe o quanto está estagnado, porque comparado aos que não creem ainda parece muito à frente, mas comparado ao que Deus projetou para a vida de cada filho seu, é uma fração pequena, quase irrisória, do que poderia ser vivido. Spurgeon costumava alertar a congregação dizendo que era mais fácil despertar um pecador dormindo em seus pecados do que despertar um crente dormindo em sua própria segurança espiritual, porque o pecador ao menos sabe que está errado. Já o crente estagnado acredita que está certo, que já chegou, que orar 5 minutos por dia e ir à igreja aos domingos basta para manter viva uma chama que deveria queimar o tempo todo. E é exatamente aqui, minha querida alma, que mora o perigo mais silencioso da vida cristã: a ilusão de intimidade. Uma pessoa pode conhecer muito sobre Deus, pode saber cantar os hinos de cor,
Pode até ensinar uma classe de escola dominical, e ainda assim nunca ter experimentado o que Davi descreveu no Salmo 42, quando disse que a sua alma tinha sede de Deus, do Deus vivo, como o servo brama pelas correntes das águas. Pense bem, minha querida alma. Cádiz Barneia não era castigo eterno. Era uma fronteira. Do outro lado dela já estava a terra que jorrava leite e mel. Já estavam as uvas gigantes que os espias trouxeram como prova. Já estava tudo o que Deus tinha prometido. A distância entre o deserto e a promessa não era geográfica, era espiritual. E é exatamente assim com você hoje. A intimidade profunda que sua alma tanto deseja não está distante fisicamente, ela está a um passo de fé de distância. O problema nunca foi a promessa de Deus falhar. O problema foi, e ainda é, o coração humano preferir a segurança conhecida do deserto à incerteza de atravessar. No deserto, ao menos, você sabe o que esperar. O maná de cada dia, a rotina previsível, o conforto de nunca ser desafiado a crescer. Mas do outro lado da fronteira, existe gigante para enfrentar. Existe guerra espiritual. Existe a exigência de uma fé que não se contenta em sobreviver. Muitos pastores e irmãos bem-intencionados vivem dizendo que basta ter fé para ser salvo. E isso é verdade. Essa é a porta de entrada. Mas a salvação é o começo da jornada, não o fim dela. Jesus mesmo disse, em João capítulo 10, versículo 10, que veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Não uma vida de sobrevivência espiritual, arrastando os pés pelo mesmo deserto ano após ano, mas uma vida transbordante, cheia da presença real de Deus. E é justamente essa abundância que a maioria nunca experimenta, presa na zona intermediária entre a conversão e a comunhão verdadeira. Esse é o convite que quero fazer a você agora, antes de continuarmos essa jornada juntos. Se você sente no fundo do seu coração que a sua vida espiritual parou de crescer, que suas orações ficaram mecânicas, que sua fé virou rotina, eu preparei algo que vai te ajudar a sair desse ciclo de uma vez por todas. É o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Um caminho simples, prático e profundamente bíblico, pensado para quem está cansado de girar no mesmo deserto e deseja de verdade atravessar para a terra que Deus preparou. Ele está fixado no primeiro comentário deste vídeo, e eu te convido a dar esse passo hoje, porque a espera já durou tempo demais. E antes de seguirmos revelando exatamente como esse lugar espiritual aprisiona tantos irmãos, e como você pode reconhecer se está presa nele agora mesmo, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreva neste canal. Aqui você vai encontrar, semana após semana, mensagens que vão te ajudar a sair da superficialidade e caminhar rumo a uma fé viva, profunda e real. Se inscreva agora, ative o sininho, porque o que vem a seguir vai tocar em algo que você talvez nunca tenha ouvido explicado dessa forma antes. Existem sinais claros de que uma alma está presa nesse deserto espiritual, minha querida alma. E o mais assustador é que esses sinais quase sempre são interpretados como normalidade. O primeiro deles é a oração que virou hábito, não encontro. Você acorda, faz o seu momento devocional, fala com Deus, mas no fundo sabe que está apenas cumprindo uma lista, riscando uma tarefa, sem sentir de verdade que está diante de alguém que a ama profundamente. A oração deixou de ser conversa e virou obrigação religiosa. E quando isso acontece, a pessoa começa a orar cada vez menos tempo, cada vez com menos fé, porque o coração já não sente que existe alguém do outro lado ouvindo com atenção. O segundo sinal é a leitura bíblica sem revelação. Você lê capítulos inteiros das Escrituras, mas nada toca o seu espírito. As palavras passam pelos olhos e não chegam ao coração. É exatamente isso que Isaías profetizou quando disse, no capítulo 29, versículo 13, que aquele povo se aproximava do Senhor com a boca e o honrava com os lábios, mas o coração estava longe dele. Esse é o retrato de milhões de cristãos hoje. Conhecem os versículos de cor, sabem citar salmos inteiros, mas não sentem mais nada quando leem. A familiaridade com o texto sagrado, quando não é acompanhada de intimidade real, se transforma em anestesia espiritual. O terceiro sinal, e talvez o mais doloroso, é a ausência de transformação prática.
Uma pessoa pode congregar há 20, 30 anos e ainda carregar as mesmas mágoas, os mesmos rancores dentro de casa, a mesma dificuldade em perdoar o cônjuge, o filho, o irmão de fé que a ofendeu. A vida espiritual estacionada não produz frutos visíveis na convivência familiar, porque o Espírito Santo não está sendo autorizado a mexer nas estruturas mais profundas do coração. Ele fica confinado a um compartimento chamado religião, separado do compartimento chamado vida real. E é justamente essa separação que Tiago condena quando escreve, no capítulo 1, versículo 22, que devemos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a nós mesmos. Existe ainda um quarto sinal que muita gente ignora: a irritação fácil diante de qualquer correção. Quando alguém, seja o pastor no púlpito, seja um irmão mais próximo, seja a própria consciência incomodada pela leitura da palavra, aponta algo que precisa mudar. A reação imediata é defesa, não humildade. Ninguém é perfeito. Deus conhece meu coração. Cada um tem seu jeito de servir. Essas frases, quando usadas como escudo permanente contra qualquer confronto espiritual, revelam uma alma que já não está disposta a se deixar lapidar. Provérbios, capítulo 12, versículo 1, diz que quem ama a correção, ama o conhecimento. Mas quem odeia a repreensão é tolo. E é exatamente essa resistência à correção que mantém tantos cristãos presos no mesmo patamar espiritual há décadas. Porque crescimento sem correção é impossível, assim como não existe escultura sem cinzel. Agora, minha querida alma, eu preciso te contar por que isso acontece. Porque entender a raiz é o primeiro passo para arrancar essa planta de dentro de você. A raiz desse aprisionamento espiritual é o medo disfarçado de prudência. É aquele medo de se entregar completamente, de largar o controle, de confiar em Deus além do que os olhos conseguem enxergar. Foi exatamente isso que travou a geração do deserto. Os espias voltaram de Canaã com um relatório assustador. Gigantes na terra, cidades fortificadas, um povo forte demais para ser enfrentado. E o povo, ao ouvir aquilo, preferiu voltar para o deserto conhecido a arriscar entrar numa promessa desconhecida. Números, capítulo 13, versículo 33, registra que eles se viram como gafanhotos diante daqueles gigantes. O problema não era o tamanho dos gigantes, o problema era o tamanho da fé. E esse mesmo mecanismo se repete dentro de você, quando o Espírito Santo pede para você perdoar alguém que parece impossível de perdoar, quando ele pede para você confiar financeiramente numa promessa que ainda não se cumpriu, quando ele pede para você abandonar um relacionamento tóxico, uma amizade que te afasta da santidade, um vício escondido que ninguém na igreja conhece. Nessas horas a alma calcula os gigantes, mede o tamanho do sacrifício e decide que é mais seguro continuar rodeando o mesmo monte. É mais confortável permanecer numa fé morna, sem exigências, do que atravessar para uma fé viva, que cobra transformação real. Existe também um segundo fator, tão perigoso quanto o primeiro: a comparação. Muita gente se acomoda nesse deserto porque se compara com quem está pior, e não com o padrão que Deus estabeleceu. Eu não bebo, não traio, não roubo, vou à igreja todo domingo. Já estou bem melhor que a maioria. Só que o padrão de Deus nunca foi a média das pessoas ao seu redor. O padrão de Deus é a santidade dele mesmo. Em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, está escrito: Sede santos porque eu sou santo. Não existe comparação horizontal que justifique estagnação espiritual diante de um chamado tão elevado quanto esse. Você já percebeu como esse deserto tem cara de segurança, mas na verdade é uma armadilha silenciosa? Ele te convence de que você está bem porque não está em pecado explícito, mas ao mesmo tempo te impede de experimentar a plenitude que Deus reservou para você. É um lugar de aparente paz, mas de profunda insatisfação interior, porque a alma humana foi criada para comunhão, não para religiosidade distante. Santo Agostinho já dizia séculos atrás que o coração humano permanece inquieto até encontrar descanso em Deus. E é exatamente essa inquietação que muitos cristãos sentem sem saber nomear.
uma sede que a rotina religiosa não consegue saciar, um vazio que nem os cultos mais animados conseguem preencher completamente. A boa notícia é que esse lugar não é definitivo. Cádiz Barneia não era a sentença final de Deus para o povo. Era um teste de fé que podia ser superado a qualquer momento. Bastava o coração se render de verdade. E o mesmo vale para você agora. Não importa há quantos anos você está girando no mesmo círculo espiritual, não importa quantas vezes já tentou e sentiu que voltou ao ponto de partida. Deus continua de pé na fronteira da sua promessa, esperando que você decida, de uma vez por todas, atravessar. Repare que a travessia nunca depende do tamanho dos gigantes do outro lado. Depende apenas da disposição de dar o primeiro passo. Josué e Caleb viram os mesmos gigantes que os outros 10 espias viram. Comeram o mesmo pão do deserto, andaram os mesmos 40 anos, mas enxergaram a situação de um jeito completamente diferente. Onde os outros viram impossibilidade, eles viram a fidelidade de Deus já demonstrada no Egito, no Mar Vermelho, no maná que caía todas as manhãs. A diferença entre continuar preso no deserto e atravessar para a promessa nunca foi uma questão de circunstância, mas de perspectiva espiritual. E é justamente sobre essa mudança de perspectiva, sobre como sair definitivamente desse lugar de estagnação, que eu quero te mostrar a partir de agora. A travessia começa com uma palavra que a maioria dos cristãos evita ouvir: rendição. Não estou falando de desistir da fé, estou falando do contrário, de desistir de controlar a fé. Enquanto você insistir em administrar sua vida espiritual como quem administra uma agenda, encaixando Deus nos horários vagos, nos momentos de crise, nas emergências familiares, você continuará no mesmo lugar. A rendição verdadeira acontece quando você entrega ao Senhor não apenas os pecados visíveis, mas também os planos, os sonhos, as expectativas que você mesma construiu para a sua vida. Em Romanos, capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que isso é o nosso culto racional. Repare que ele não fala de um sacrifício pontual, de um momento emocionado no altar. Ele fala de um estilo de vida inteiro entregue, dia após dia, decisão após decisão. O segundo passo dessa travessia é o arrependimento genuíno, diferente daquele arrependimento superficial que apenas sente pena de ter sido pego fazendo algo errado. O arrependimento bíblico, a palavra grega metanoia, significa uma mudança completa de mentalidade, um virar de costas para o antigo padrão de pensar e agir. Muita gente confessa o mesmo pecado todos os domingos, chora no altar, promete mudar, e na segunda-feira já voltou exatamente para o mesmo comportamento. Isso não é arrependimento, é apenas alívio momentâneo de culpa. O verdadeiro arrependimento produz fruto visível, como Jesus exigiu de João Batista aos fariseus em Mateus, capítulo 3, versículo 8, quando disse: "Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento." Sem fruto, sem mudança de direção, a confissão vira apenas um ritual repetido que alivia a consciência sem transformar a vida. O terceiro passo, talvez o mais negligenciado hoje em dia, é o silêncio diante de Deus. Vivemos numa época barulhenta, cheia de notificações, cheia de vozes, cheia de conteúdo o tempo todo entrando pelos olhos e ouvidos. E muitos cristãos tentam ouvir a voz de Deus no meio desse caos, sem nunca reservar um tempo de verdadeiro silêncio, sem ruído, sem distração, apenas presença. O profeta Elias precisou aprender essa lição de um jeito duro. Ele esperava encontrar Deus no vento forte, no terremoto, no fogo. Mas a Bíblia registra, em primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 12, que o Senhor não estava em nenhum desses fenômenos espetaculares. Ele estava numa voz mansa e delicada, quase um sussurro. Se você preenche cada minuto do seu dia com ruído, você pode estar perdendo justamente o sussurro que traria a resposta que sua alma tanto busca. O quarto passo é a obediência nas pequenas coisas, porque é ali, nos detalhes do cotidiano, que a intimidade real com Deus se constrói ou se desfaz. Não é na hora do culto emocionado,
com a música tocando e as mãos levantadas, que a fé é testada de verdade. É na segunda-feira de manhã, quando você é tentada a falar mal de alguém no grupo do trabalho. É na hora de perdoar aquele familiar que feriu você profundamente. É na decisão de ser honesta, numa situação em que a mentira traria vantagem. Jesus disse, em Lucas capítulo 16, versículo 10, que quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A intimidade com Deus não se mede pela intensidade da emoção no domingo, mas pela consistência da obediência durante a semana inteira. E existe um quinto elemento, que costura todos os outros: a comunhão genuína com outros crentes que também estejam dispostos a atravessar e não apenas a rodear o mesmo monte. Isolamento espiritual é terreno fértil para estagnação. Quando você se cerca apenas de pessoas que também estão acomodadas, que também se contentam com pouco, a tendência natural é permanecer no mesmo nível. Mas quando você caminha ao lado de quem está buscando mais de Deus, essa fome se contagia. Esse padrão eleva o seu próprio padrão. Provérbios, capítulo 27, versículo 17, diz que o ferro afia o ferro, e assim o homem afia o rosto do seu amigo. Escolher as companhias certas não é sobre exclusividade religiosa, é sobre proteger a sua própria travessia rumo à intimidade profunda com Deus. Existe também um sexto elemento que eu não posso deixar de mencionar, minha querida alma. A gratidão como disciplina diária, não apenas como sentimento passageiro. Muitas pessoas oram pedindo e raramente param para agradecer pelo que já receberam. Essa postura de constante carência espiritual, sempre esperando mais sem reconhecer o que já foi dado, mantém a alma numa espécie de insatisfação crônica. Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6, que em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, devemos apresentar nossas petições a Deus. Repare a ordem: súplica acompanhada de gratidão. Quando você começa a agradecer pelo que Deus já fez, mesmo em meio à espera pelo que ainda não se cumpriu, algo se transforma internamente. A alma que agradece deixa de operar na lógica da escassez e começa a operar na lógica da confiança. O sétimo passo, e talvez o que mais assuste as pessoas, é aceitar que a travessia envolve perda. Você não atravessa para a terra prometida carregando exatamente as mesmas coisas que carregava no deserto. Alguns relacionamentos vão precisar ser reavaliados. Alguns hábitos vão precisar morrer. Algumas certezas antigas vão precisar ser reconstruídas à luz da palavra. Isso dói, minha querida alma, e ninguém costuma falar sobre essa dor quando prega sobre crescimento espiritual. Mas Jesus foi claro quando disse em Mateus capítulo 16, versículo 24, que quem quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Não existe travessia sem cruz, não existe transformação sem morte de algo que precisava morrer. Talvez você esteja se perguntando agora, por onde começar, já que são tantos passos, tantas mudanças necessárias? Minha querida alma, a resposta é simples e ao mesmo tempo profunda. Comece hoje. Comece pequeno, mas comece com constância. Não é sobre transformar a sua vida espiritual inteira em 24 horas. É sobre dar o primeiro passo consistente, todos os dias, na direção certa. Foi assim que o povo de Israel finalmente atravessou o Jordão, não de uma vez, num salto mágico, mas colocando os pés na água, um passo de cada vez, confiando que o rio se abriria à medida que a fé se movesse. Josué, capítulo 3, versículo 15, registra que assim que os pés dos sacerdotes tocaram a beira das águas, o rio se abriu. A fé precisa de movimento, precisa de ação concreta, não apenas de intenção guardada no coração. E é exatamente sobre esse movimento diário, sobre como sustentar essa travessia, mesmo quando a emoção do início desaparecer, que eu quero continuar falando com você agora. Sustentar a travessia depois que a emoção inicial se apaga é o verdadeiro teste da fé madura, minha querida alma. Todo mundo consegue orar com fervor no dia em que recebe uma boa notícia, no domingo em que a música toca de um jeito especial, na semana em que a vida está dando certo.
Mas o que acontece na terça-feira comum, sem música, sem emoção, sem nenhuma novidade espiritual visível? É exatamente nesse território seco que a maioria desiste e volta correndo para o conforto do deserto conhecido. A travessia para a intimidade profunda não é sustentada por sentimento. É sustentada por decisão renovada a cada dia, mesmo quando o coração não sente nada de especial. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, é um dos textos mais corajosos de toda a Escritura. O profeta declara que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto nas vides, ainda que falte o rebanho no aprisco, mesmo assim, ele se alegrará no Senhor. Essa é a fé que atravessa desertos secos sem desistir. Existem estações espirituais que a Bíblia chama de noite escura da alma. Momentos em que Deus parece silencioso, em que as orações parecem bater no teto, em que a palavra que antes tocava profundamente agora parece distante. Muitos cristãos interpretam essas estações como abandono de Deus, como punição, como sinal de que algo está errado com a fé deles. Mas, frequentemente, essas estações são exatamente o contrário. São o momento em que Deus está removendo a dependência da emoção para construir uma fé baseada em caráter, em fidelidade, em confiança que não depende de sentir nada. Jó atravessou a estação mais dolorosa que se tem notícia nas Escrituras. Perdeu filhos, bens, saúde, e ainda assim declarou, no capítulo 13, versículo 15 do seu livro, que ainda que Deus o matasse, nele esperaria. Essa é uma fé que já não depende de circunstância favorável para permanecer firme. O inimigo da sua alma sabe exatamente qual é o momento mais estratégico para atacar a sua travessia. Não é no início empolgante, é no meio do caminho, quando o cansaço já apareceu e a promessa ainda não se cumpriu visivelmente, quando as forças humanas já se esgotaram, mas a linha de chegada ainda não apareceu no horizonte. É nesse ponto intermediário que a maioria das pessoas desiste, quando já gastaram energia suficiente para sentir cansaço, mas ainda não chegaram perto o bastante para ver o fruto da perseverança. Foi exatamente nesse ponto que os israelitas, já perto da fronteira, ouviram o relatório dos espias e recuaram. Estavam mais perto da promessa do que imaginavam, e ainda assim voltaram. Gálatas, capítulo 6, versículo 9, traz uma advertência que deveria estar pendurada na parede de cada crente. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos. A palavra "se" ali carrega um peso enorme. A colheita está condicionada à perseverança até o fim. Um dos maiores erros espirituais que as pessoas cometem durante essa travessia é medir o progresso pela ausência de dificuldade. Elas pensam que se estão enfrentando batalhas, tentações mais intensas, ataques mais diretos do inimigo, algo deu errado no caminho. Mas na verdade, muitas vezes é o oposto. Quanto mais você avança em direção à intimidade real com Deus, mais o inimigo intensifica os ataques, porque ele sabe exatamente o que está em jogo. Pedro escreveu em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 8, que devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o nosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão rugindo, buscando a quem possa devorar. Esse alerta não foi escrito para cristãos acomodados no deserto, foi escrito para cristãos em movimento, porque é o movimento em direção à promessa que desperta a oposição mais feroz. Talvez você esteja passando por isso agora mesmo, sem entender por quê. Talvez desde que você decidiu buscar mais de Deus, desde que você tomou a decisão de sair da religiosidade morna e buscar intimidade real, as dificuldades pareceram aumentar em vez de diminuir. Problemas financeiros que não existiam antes, conflitos familiares que surgiram do nada, uma sensação estranha de cansaço espiritual logo depois de um momento de grande entrega. Isso não é coincidência, minha querida alma. E também não é sinal de que você errou o caminho. É sinal de que você tocou em algo que incomoda o reino das trevas. Paulo enfrentou exatamente isso e escreveu, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7, sobre um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para o esbofetear, justamente para que ele não se exaltasse com a grandeza das revelações que havia recebido. Até os maiores homens de fé,
enfrentaram oposição proporcional ao avanço espiritual que estavam vivendo. E aqui está algo que precisa ficar gravado no seu coração, minha querida alma. A perseverança não é sobre força própria. Não é sobre você se esforçar mais, apertar os dentes e continuar por pura determinação humana. A perseverança bíblica é sustentada pela graça, pela dependência constante do Espírito Santo, que intercede por nós quando nem sabemos orar como convém, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 26. Você não precisa atravessar esse deserto com suas próprias forças. O mesmo Espírito que guiou Israel de dia numa coluna de nuvem e de noite numa coluna de fogo, é o mesmo Espírito que habita em você, guiando cada passo dessa travessia, mesmo quando você não sente nenhuma nuvem visível, mesmo quando a noite parece longa demais. Existe uma diferença enorme entre resistir por obrigação e perseverar por esperança. A obrigação cansa, pesa, drena. A esperança sustenta, mesmo no meio da dor, porque ela está ancorada numa promessa que não depende de circunstância. Paulo descreveu essa esperança em Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5, dizendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E essa esperança não decepciona. Não é uma sequência automática nem imediata. É um processo, uma travessia que exige tempo, mas que sempre termina em transformação real, quando sustentada até o fim. Pense em quantas vezes ao longo da sua própria vida você já atravessou tribulações que pareciam não ter fim. E mesmo assim, olhando para trás hoje, consegue enxergar a mão de Deus sustentando cada passo, mesmo quando você não percebia naquele momento. A travessia espiritual funciona exatamente assim. Raramente percebemos o crescimento enquanto ele acontece, apenas quando olhamos para trás e reconhecemos o quanto já mudamos, o quanto já amadurecemos, o quanto a fé que antes era frágil, agora resiste a tempestades que antes teriam nos destruído por completo. E é justamente sobre esse fim, sobre o que espera do outro lado dessa travessia, que eu quero te mostrar agora, porque a recompensa é maior do que você imagina. Do outro lado dessa travessia, minha querida alma, existe uma qualidade de vida espiritual que a maioria das pessoas nem imagina ser possível, porque nunca experimentaram nada além do deserto. É uma intimidade em que a oração deixa de ser lista de pedidos e se torna comunhão. Um diálogo constante ao longo do dia, não apenas nos momentos formais reservados para isso. É perceber a presença de Deus enquanto lava a louça, enquanto dirige no trânsito, enquanto enfrenta uma conversa difícil no trabalho. Essa presença constante é exatamente o que Paulo descreveu aos Tessalonicenses na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 17, quando ordenou que orássemos sem cessar. Não como uma tarefa impossível de cumprir literalmente, mas como um estilo de vida em que a consciência da presença de Deus nunca se apaga completamente, mesmo no meio das tarefas mais comuns do dia. Do outro lado dessa travessia, também existe um discernimento espiritual que protege você de enganos que antes te confundiam facilmente. Quantas vezes você já foi influenciada por uma pregação carismática, mas vazia de substância bíblica? Quantas vezes você já seguiu um conselho espiritual que soava bonito, mas contradizia diretamente a palavra de Deus? A intimidade profunda produz discernimento, porque você passa a conhecer tão bem a voz do pastor que reconhece imediatamente a voz de um estranho. Jesus disse isso claramente, em João capítulo 10, versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse reconhecimento não vem de estudar teoria sobre Deus, vem de conviver intimamente com Ele dia após dia, até que a voz dele se torne tão familiar quanto a voz de alguém que você ama profundamente. Existe também, do outro lado dessa travessia, uma paz que resiste às circunstâncias mais adversas. Uma paz completamente diferente da paz momentânea que o mundo oferece quando tudo está dando certo. É a paz que Jesus prometeu aos discípulos na noite antes de ser preso, em João capítulo 14, versículo 27, quando disse: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou.
não vô-la dou como o mundo a dá. Essa paz não depende de contas pagas, de saúde perfeita, de relacionamentos sem conflito. Ela permanece firme, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando, porque sua âncora não está nas circunstâncias, está na pessoa de Deus. Quem vive nessa paz não é imune à dor, mas atravessa a dor de um jeito completamente diferente de quem nunca experimentou intimidade real com o Senhor. E existe, finalmente, uma capacidade de amar que só nasce de quem já foi profundamente amado por Deus. É impossível dar aquilo que você nunca recebeu. Muitos cristãos tentam amar o cônjuge, os filhos, os irmãos de fé, a partir de um tanque vazio, tentando produzir amor genuíno a partir de suas próprias forças limitadas. E por isso, se cansam, se frustram, sentem que estão sempre dando mais do que recebem. Mas quando a alma experimenta a profundidade do amor de Deus, ela passa a amar as pessoas a partir de um lugar de abundância, não de escassez. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, resume isso de forma perfeita. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Toda a capacidade genuína de amar nasce dessa fonte, e é justamente por isso que quem vive estagnado espiritualmente, sem intimidade real, geralmente também vive relacionamentos humanos cansados, superficiais, cheios de cobranças e ressentimentos não resolvidos. Existe ainda outro fruto dessa travessia que precisa ser mencionado: a clareza de propósito. Quem vive preso no deserto espiritual costuma viver uma vida sem direção clara, passando de uma fase para outra sem entender exatamente qual é o chamado de Deus sobre a própria existência. Mas quem atravessa para a intimidade profunda começa a enxergar com nitidez os dons que recebeu, os talentos que precisam ser desenvolvidos, o propósito específico para o qual foi criado. Efésios capítulo 2, versículo 10, declara que somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras que Ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Repare que o texto não diz que essas boas obras são genéricas, iguais para todo mundo. Elas foram preparadas de antemão especificamente, e é somente na intimidade que essa direção específica se torna visível. Essa clareza de propósito muda completamente a maneira como você enfrenta as dificuldades diárias. Uma pessoa sem direção espiritual vive reagindo aos problemas, sempre apagando incêndios, sempre correndo atrás do próprio rabo emocionalmente. Mas uma pessoa que já atravessou para a intimidade com Deus enfrenta as mesmas dificuldades, com uma âncora interior que não se abala facilmente, porque ela sabe para onde está indo, sabe qual é o chamado que carrega, sabe que cada dificuldade tem um propósito maior dentro do plano eterno de Deus. Foi exatamente isso que sustentou José durante os anos de escravidão e prisão injusta no Egito. Ele não sabia, no momento da dor, que estava sendo preparado para governar. Mas sua intimidade com Deus, cultivada mesmo nos piores momentos, sustentou sua integridade até que a promessa se cumprisse. Gênesis, capítulo 50, versículo 20, registra a declaração madura que ele fez aos irmãos, que o venderam anos antes. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Talvez você esteja pensando agora que essa vida parece distante demais da sua realidade, que talvez seja tarde demais para você, depois de tantos anos girando no mesmo deserto espiritual. Mas eu preciso te lembrar de algo importante. A geração que finalmente atravessou o Jordão não era diferente, em essência, da geração que morreu no deserto. Eram, em sua maioria, filhos da mesma geração incrédula, criados no mesmo ambiente de murmuração e medo. A diferença não estava na origem deles. Estava na decisão que tomaram de confiar em Deus quando chegou a hora de atravessar. Josué, capítulo 1, versículo 9, registra a ordem que Deus deu a Josué logo no início dessa nova travessia. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Essa mesma ordem vale para você hoje, independentemente de quantos anos você já passou presa no mesmo lugar espiritual. A verdade, minha querida alma, é que Deus nunca desiste de te chamar para mais.
Ele continua batendo à porta da sua intimidade, continua convidando você para sair da religiosidade morna e entrar numa relação viva, continua esperando pacientemente que você decida atravessar. O deserto pode ter sido longo, pode ter durado décadas inteiras de rotina religiosa sem transformação real, mas ele nunca foi o destino final que Deus planejou para você. A promessa continua de pé, firme e inabalável, esperando apenas que você dê o próximo passo de fé. Obrigada por caminhar comigo até aqui, atravessando cada palavra desta pregação. Se algo dentro de você foi tocado hoje, não deixe essa sensação passar em branco. Se inscreva neste canal agora mesmo, deixe o seu like e conte nos comentários em qual parte dessa mensagem Deus falou mais forte com o seu coração. E se você sente que chegou a hora de sair definitivamente desse deserto espiritual, o nosso guia, 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, está fixado no primeiro comentário, esperando por você. Continue aqui comigo, porque os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela foram preparados especialmente para sustentar essa travessia que você acabou de começar.